Passamos, então, agora à terceira conferência com a Maria Cláudia Falcão. Ela que é coordenadora da área de prevenção e eliminação do trabalho infantil da Organização Internacional do Trabalho. A fala dela é a erradicação do trabalho infantil como objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou um pouco preguiçosa, eu vou falar daqui. Pediu ao doutor João Batista para me apoiar aqui, ou senão também a gente pode... Bom, vamos, enquanto temos os nossos problemas técnicos aqui, agradecer o convite, especialmente ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e ao doutor José Roberto Oliva. Eu sempre digo que pessoas como o doutor José Roberto Oliva fazem a diferença. Eu acho que Prudente tem uma sorte muito grande de poder contar com o juiz do trabalho, que acho que muito mais do que um excelente juiz, é um cidadão que realmente cumpre integralmente com o seu papel. Então, os sortudos são vocês que podem ter uma pessoa aqui que estimule e que não desiste de conseguir erradicar o trabalho infantil. Uma outra coisa que eu queria dizer é que acho que esse momento aqui é um momento muito importante e, quem sabe, até um momento histórico, porque o que Prudente está fazendo hoje é tratar o tema do trabalho infantil de uma maneira muito concreta, com ações que vão ser definidas e, mais importante de tudo ainda, é a intersetorialidade. Eu e a Isa sempre dizemos que essa intersetorialidade é uma utopia, mas todos nós sabemos que o trabalho infantil ele realmente só vai conseguir ser eliminado quando houver a participação das diversas instituições. E eu espero sim que Prudente possa dar esse exemplo e mostrar que essa intersetorialidade, ela realmente é possível. Além disso, toda essa pesquisa, o que vocês planejam fazer aqui em Prudente, vocês estão se utilizando de duas estratégias que são muito reconhecidas pela OIT, que é a busca ativa e o conceito de território livre de trabalho infantil, né? E acho que isso é muito importante e são duas coisas que se integram e que pode realmente fazer com que Prudente seja um município livre de trabalho infantil. Me foi pedido para falar dos ODS, os famosos ODS. Eu não sei, talvez a grande maioria já tenha ouvido falar dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também para aqueles que não ouviram, não se preocupem, porque recentemente, as Nações Unidas fez uma pesquisa e somente 7% da população tinha um conhecimento sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu acho que é algo que, para nós que estamos nesse mundo aí, internacional, a gente acha que isso realmente é algo que está sendo passado. E por isso que momentos como esses são muito importantes para a gente poder informar do que se trata esses tão famosos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E exatamente o que vocês estão fazendo aqui em Prudente pode ajudar o Brasil a alcançar uma das metas que a Isa já mencionou, que é a meta 8.7, que é de erradicação do trabalho infantil até 2025. E acho que mais importante do que isso é ainda vocês servirem de modelo e estimularem outros municípios a fazerem o mesmo. Eu estava conversando com a secretária Fabiana que eu acho que é super importante vocês sistematizarem toda essa experiência. Nada muito complexo, nada muito comprido, nada um texto, mas eu acho que é importante vocês terem um folder, porque muitas vezes as pessoas saem, as instituições, as pessoas saem, e vocês contarem com essa história, para vocês poderem contar isso também para outros municípios, né? Eu acho que isso é algo fundamental. Bom, essa meta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vocês vão ouvir falar em ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, Agenda de Desenvolvimento. É tudo a mesma coisa, são diversos nomes, mas que no final é a mesma coisa, que foi uma agenda que foi proposta em 2015 pelas Nações Unidas para todos os países. E nada mais é do que uma agenda que o intuito é fazer com que todos os países possam alcançar a meta de serem países desenvolvidos. Não é o que a gente mais quer, né? Que o Brasil seja um país desenvolvido. Mas o que é ser um país desenvolvido? Eu tenho essa dúvida. Eu falo assim, mas o que é isso, ser um país desenvolvido?
simples, de uma maneira muito simplista, é ser um país que seja bom para todo mundo, independente da sua cor, da sua classe social, da sua renda, da região onde você mora, é ser um país que realmente tenha justiça social. E o objetivo principal dessa agenda é fazer com que todos os países no mundo sejam considerados países desenvolvidos, mas só que para isso, cada um dos países precisa atender a esses 17 objetivos que foram postos pelas Nações Unidas. São 17 objetivos e 169 metas. É algo bem ambicioso, difícil, mas que todos os países estão correndo atrás para conseguir alcançar. Acho que uma coisa importante que vale mencionar, talvez aqui da metade da sala para trás, nunca tenham ouvido falar dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi a agenda proposta pelas Nações Unidas para os países de 2000 a 2015, venceu essa agenda e então as Nações Unidas, em 2015, propõem uma nova agenda para os países, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E acho que é importante mencionar algumas diferenças que existem entre essas duas agendas, né? A primeira, os ODMs, que foi a primeira agenda até 2015, era muito simples, era só para os países em desenvolvimento. Os países ricos não precisavam fazer nada, eles só ficavam olhando e cobrando dos países em desenvolvimento. Ele era uma agenda mais simples, com 8 objetivos, 21 metas e 60 indicadores, enquanto essas são 17 objetivos, 169 metas e 304 indicadores. E é para todos os países, independente se é um país rico, se é um país em desenvolvimento, subdesenvolvido. Os ODMs, eles venceram em 2015 e agora, então, tem os ODS que vão até 2030. Os ODMs, eles eram mais focados na redução da pobreza, né? Os ODS, eles são mais compreensíveis, ou seja, eles conjugam três áreas, econômico, social e ambiental, porque sem essas 3 áreas você não garante o desenvolvimento sustentável. Não adianta você ter somente desenvolvimento econômico se você não tem desenvolvimento sustentável, se você não tem desenvolvimento social. Da mesma maneira, se você não garante o desenvolvimento ambiental. Então, a importância da conjugação dessas 3 áreas para você poder garantir o desenvolvimento sustentável. E os ODMs, eles foram desenvolvidos de cima para baixo, ou seja, as Nações Unidas fizeram as metas, os objetivos e disseram para os países, vocês têm que cumprir isso. Os ODS já foi de uma maneira muito mais construtiva e participativa, com a participação de todos os países que passaram meses, né, elaborando todos esses objetivos, e também por isso foi mais fácil de ser aprovada. Um ponto que eu gosto sempre de falar é que toda essa agenda, ela foi baseada nos 5 P's. Quando se pensaram nos 17 objetivos, eles pensaram nas pessoas, para que se erradique a pobreza e a fome. Eles pensaram em prosperidade, garantia de vidas prósperas. Eles pensaram na paz, que é promover sociedades pacíficas, em parcerias, que é a implementação de uma agenda por meio de parcerias globais, e no planeta, que é proteger todos os recursos naturais do planeta. E sempre no contexto do desenvolvimento sustentável, que, de novo, o que seria desenvolvimento sustentável? É satisfazer as necessidades da geração presente sem compreender a capacidade das gerações futuras para satisfazer suas próprias necessidades. Ou seja, tudo isso que a gente está fazendo hoje aqui tem que garantir também as gerações futuras. Então, por isso, a necessidade da conjugação do social, econômico e ambiental. E acho que um outro ponto muito importante dessa agenda é que ela não é focada somente no resultado, ou seja, em você alcançar o resultado que lhe foi estabelecido, mas o meio, como você faz para garantir aquele resultado, né? Porque talvez você tenha que mudar estruturas, seja, tem que acontecer uma mudança estrutural para você garantir o alcance daquelas metas que lhes foram postas. De uma maneira tão bem geral, esses novos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, eles são universais, como eu já disse, vale para todos os países, eles são indivisíveis, ou seja, eles estão interconectados. Para você alcançar um, você vai ter que alcançar outro. Não adianta, por exemplo, você só ter redução da pobreza se você não tiver trabalho decente. Eles não dá certo, um depende do outro, né? Eles são compromissos comuns, responsabilidades compartilhadas, todo mundo sabe qual é
é seu papel nessa agenda, estão interconectados, eles são muito ambiciosos. Você ter 17 objetivos e 169 metas é algo realmente... e está chegando ao fim, né, gente? A gente já está em 2018, né? Então, você vê aí que o negócio está... São integradores e transformadores, ou seja, sempre lembrando que eles pensam muito mais também no meio, em como alcançar isso, do que no resultado final, e que com isso você tenha que ter transformações para alcançar esses objetivos. E aí, um dos objetivos que tem nessa agenda e que não havia nos ODMs, que é a primeira agenda até 2015, é um objetivo específico que trata do tema do trabalho, da promoção do trabalho decente. E acho que a inclusão desse objetivo tem uma mensagem muito clara de que não há desenvolvimento sustentável sem trabalho decente. Você precisa de trabalho decente, garantia de trabalho decente para as pessoas, para que você possa promover esse desenvolvimento sustentável. E aqui, de novo, tem duas frases que eu gosto muito e que reforça esse conceito de que essa agenda, ela pensa no meio, que é do diretor-geral da OIT, o Guy Ryder, que ele fala que trabalho decente não é apenas um objetivo, ele é um condutor do desenvolvimento sustentável. O trabalho decente foi reconhecido como um meio e um fim da agenda de desenvolvimento sustentável. Bom, e o que é trabalho decente? A gente tem, aqui temos o doutor João Batista, o doutor José Oliva, que sabem todos esses conceitos. Nós temos uma série de normativas que diz, mas de uma maneira muito lúdica, o que é trabalho decente? O que é isso? Quando a gente fala de trabalho decente, todo mundo tem como uma das suas principais aspirações ter um trabalho decente na vida adulta. Mas o que é isso? Então, para a gente, dentro da Organização Internacional do Trabalho, é você ter um emprego que te gere uma renda justa, sem qualquer discriminação de gênero, que você conte com um trabalho, que você tenha saúde e segurança no seu local de trabalho, que você tenha proteção social dentro desse, que ele te possibilite proteção social, que viabilize perspectivas de desenvolvimento dentro, você tenha capacitações, que esse trabalho te promova no sentido do seu desenvolvimento laboral, que você tenha liberdade de expressar suas ideias também, e que você tenha igualdade de oportunidades e de tratamento para todos, independente de homens e mulheres, De uma maneira muito simplificada, é isso. Então, quando a gente fala de trabalho decente, não é qualquer trabalho, não, Assim, a gente tem que sempre pensar em geração de emprego, mas sempre pensando em geração de emprego decente, de trabalho decente, porque só o trabalho decente é que vai fazer com que a gente alcance o desenvolvimento sustentável. Então, aqui, eu já até adiantei um slide, então não é qualquer tipo de trabalho, não é qualquer tipo de crescimento, mas sim trabalho decente e crescimento inclusivo. O desenvolvimento acontece por meio do trabalho. Crescimento e trabalho são como duas faces de uma mesma moeda, eles caminham juntos. E o êxito, isso foi posto pelas próprias Nações Unidas, que o êxito geral dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável depende do alcance do Objetivo 8, que trata do tema do trabalho decente. E o trabalho decente, isso foi feita uma pesquisa, figura entre as principais prioridades das pessoas hoje. Então, a importância que o trabalho tem hoje na vida das pessoas. E aí, como eu disse anteriormente, todos os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, eles estão interconectados. Então, nós fizemos tentamos fazer uma interconexão do objetivo 8 com os outros 16 objetivos. E a gente vê que existe um link direto entre o objetivo 8, que é do trabalho decente, com outros 10 objetivos. Então, a importância de se alcançar o objetivo 8, porque se não se alcança o objetivo 8, outros 10 objetivos não serão alcançados. E aí, dentro do objetivo 8, entra o nosso tema aqui hoje, que é da erradicação do trabalho infantil, porque dentro do objetivo 8 existe uma meta, e essa é uma das metas mais ambiciosas. Se a agenda já é ambiciosa, essa é uma das mais ambiciosas. Por quê? Porque ela dá prazo. Você pode ver que a meta 8.6, aqui é 8.6, fala de até 2020 reduzir substancialmente
a proporção de jovens sem emprego. Agora, quando ele fala de trabalho infantil, tomar medidas eficazes e imediatas para erradicar o trabalho infantil até 2025. Né? Você reduzir substancialmente, você pode até dar uma... Né? Mas quando, ali não, para a gente é muito claro, a gente tem que erradicar o trabalho infantil. E aí, de novo, a mensagem é muito clara. Não há trabalho decente com a persistência de trabalho infantil. Só que a gente só tem mais 7 anos, né? Então... Ações como essas aqui que vocês estão fazendo são extremamente importantes para o alcance dessa meta. Esse slide aqui, o Dr. João Batista já falou, eu não vou repetir, mas é aquela, né, o famoso ciclo vicioso da pobreza, que o trabalho infantil ele é a causa e a consequência da pobreza, mas algo que eu queria chamar a atenção nisso é ali quando ele fala... que a qualidade da educação, quando a qualidade da educação é baixa, não há trabalho decente. E o custo de oportunidade de mandar as crianças ao trabalho é muito baixo. Então, para quê? Né? Isso a gente fez uma pesquisa e foi comprovado. Quando a educação ela não garante o trabalho decente, porque essa educação não é boa, o pai decide, para que eu vou mantê-lo na escola se isso não vai dar um futuro melhor? É melhor colocar logo ele para trabalhar, pelo menos ele vai trazer uma renda para a família. Então, a importância de sempre manter o foco na educação, porque senão a gente vai continuar tendo crianças, e eu vou falar daqui a pouquinho da necessidade da gente pensar não só em retirar aquelas crianças que estão hoje no trabalho infantil, mas evitar que novas entrem. E essa entrada de novas só se dá através de uma educação de qualidade. E aí, esse quadro aqui é para mostrar que o trabalho infantil pode acontecer na infância, mas ele impacta a vida de uma criança desde quando ela é criança até ela se tornar um idoso. Porque quando ela está lá trabalhando quando ela é criança, ela vai ter menos tempo para o estudo e ela vai ter o seu desenvolvimento físico, mental ameaçado. Quando ela chega na adolescência, a chance dela terminar o ensino médio é muito menor do que uma outra criança que não trabalhou. E ela vai ter maior probabilidade de se envolver nas atividades perigosas. E aí no trabalho precário, então ela já vai começando. Chegou na fase adulta, pronto, vai direto para o subemprego e para o trabalho. E a gente vê, né, que mais de 80% dos trabalhadores escravos foram trabalhadores infantis. Então, assim, é quase que direta a relação, porque as chances são muito menores, aquele que começou a trabalhar cedo. E aí, quando ele chega na vida, quando ele se torna idoso, ele passa a ser um problema para a família, ele não tem previdência social, porque ele não teve um trabalho formal. Então, vocês veem que é algo que começou na infância, ela pode se estender por toda a vida. E não me vem com aquela história de dizer, eu trabalhei e olha onde eu estou. Isso é 1 em 1 milhão. Né? E, de novo, eu repito sempre isso. Isso eu escutei de uma colega da Ana Matra de vocês, e eu repito a frase da Noêmia, que fala que histórias de vidas não podem pautar políticas públicas. Não foi porque deu certo para um que isso vai acontecer para todos. Então, isso, para mim, eu acho que eu consigo convencer hoje qualquer pessoa de que, né, eu trabalhei e agora, só porque deu certo, vai dar certo com todo mundo. Isso não é direto e dificilmente acontece. E aí, falando rapidamente, a gente falou primeiro da inter-relação do objetivo 8 de trabalho decente com os outros 16 objetivos. E aí nós também fizemos a inter-relação da meta 8.7 com as outras 168 metas que existem dentro dessa agenda de desenvolvimento. E aí a gente vê que a meta 8.7 impacta diretamente 35 outras metas. Então, a gente está aqui tentando convencer, eu acho que isso é algo que nós fizemos no OIT para convencer todo mundo que pode ter alguma ação, porque não impacta somente a eliminação do trabalho infantil, mas impacta outras metas também. Então, a importância da eliminação do trabalho infantil e fazer com que a gente realmente alcance essa meta 8.7 de eliminação do trabalho infantil até 2025.
E aqui no Brasil, como é que a gente está? Acho que esses números já foram falados, eu não vou repetir. Algo só que eu acho super importante sempre frisar é que o Brasil ele vem desacelerando na sua queda de eliminação do trabalho infantil. No início, lógico, você tinha um contingente muito maior, então era mais fácil, né? Você vai diminuindo, vai ficando cada vez mais difícil, mas hoje nós temos pouco mais de 2,5 milhões de crianças entre 5 e 17 anos trabalhando. Nós precisamos dar fim a isso até 2025. Esse é a nossa meta que está muito clara. E o Brasil, isso aqui, tanto o Brasil como o resto do mundo, vem conseguindo reduzir os números de trabalho infantil com algumas políticas, né, que são principalmente, que nós destacamos hoje dentro da OIT, as principais políticas são o aumento da frequência escolar. Hoje, né, acho que a frequência escolar é praticamente universal dentro do ensino, pelo menos no ensino fundamental. Há, de alguma maneira, um maior gasto com educação. Houve um crescimento econômico de alguns países que isso ajudou a geração de emprego. Agora a América Latina vem passando de novo por um processo de desaceleração de crescimento, mas eu espero que isso seja só uma fase. Como o doutor João Batista disse, eu acredito que a gente pode voltar a melhorar e voltar a crescer. Né? Todos os programas de redução da pobreza, os programas de proteção social, os de transferência de renda, tudo isso foi uma série de estratégias utilizadas pelos países para poder eliminar o trabalho infantil. Mas só isso não vem sendo suficiente. A gente vê que a gente vem caindo um pouquinho. Precisamos inovar e pensar em outras estratégias. E, de novo, o que vocês vêm propor aqui é algo interessante de fortalecimento do município, deixar de sair, a gente sair um pouco de Brasília e ir para o campo. Eu acho que lá nós pensamos muito nas políticas, a gente já tem várias políticas que precisam ser melhoradas, mas a gente precisa garantir que todas essas políticas estejam implementadas nos 5.570 municípios brasileiros. Enquanto isso não acontecer, não adianta nada a gente ter todas essas políticas só no papel. E aqui um slide que nós fizemos uma estimativa na OIT, que é o seguinte: em 2000, no mundo, haviam 246 milhões de crianças entre 5 e 17 anos trabalhando. Em 2015, esse número passou para 168 milhões. Foi bastante, ou seja, 78 milhões de crianças deixaram de trabalhar. Só que, se a gente continuar nesse mesmo ritmo, em 2025, em vez da gente ter 0, a gente vai ter 100 milhões de crianças ainda. Então, a gente precisa acelerar, a gente precisa fazer algo, porque se a gente continuar fazendo o que a gente vem fazendo tradicionalmente, nós não vamos atingir a meta. Precisamos sair da zona de conforto e deixar de fazer, não deixar de fazer, continuar fazendo tudo o que a gente faz, porque senão também aquelas que foram retiradas podem voltar, mas fazer outras ações para poder garantir que as outras crianças que não foram ainda atingidas por essas políticas possam ser atingidas e possam sair do trabalho infantil. E aí eu já disse aqui anteriormente que eu acho que é importante, e aqui em Presidente Prudente pode ser algo que vocês também podem pensar, é o seguinte: quando a gente pensa em trabalho infantil hoje e já tentando alcançar todos os públicos, a gente tem que pensar em 2 eixos, em prevenção e em proteção. Proteção nada mais é do que você retirar e garantir que essa retirada seja sustentável. Mas você também tem que pensar em prevenção, porque enquanto você está retirando uma, tem outras que podem estar entrando. Então, você sempre tem que pensar, porque não adianta a gente tirar hoje, aí o ano que vem, vai chegar em 2025, a gente vai continuar. Então, talvez aqui a busca ativa é algo que esteja dentro do foco da proteção, mas a gente pensar também em outras estratégias de prevenção para a gente garantir que outras crianças não entrem, que nos próximos anos que vocês façam pesquisas com crianças mais novas, vocês não tenham mais crianças trabalhando. E sempre quando você pensar, porque a gente tem que pensar cada vez mais em públicos diferenciados, pensar por faixa etária, porque as políticas elas vão sendo diferenciadas. O que atinge para 5 a 9 anos é diferente do que da política da ação que pode ser para 10 a 13 e de 14 a 17. Então, a importância de você pensar nesses 2 eixos, mas também pensar em políticas diferenciadas para cada uma das faixas etárias. Porque, por exemplo, a gente vem falando muito de aprendizagem, que eu acho excelente para nós, OIT, mas ela só atinge de 14 a 17. Tudo bem
que a gente tem mais de 80% do nosso trabalho infantil acima de 14 anos. Só que a gente tem 412 mil, que está aqui, que são entre 5 a 13. O que acontece? Se a gente não pensar que sejam só 412, a gente não vai chegar a zero em 2025. Então, a importância de você pensar em políticas conjugadas e por faixa etária. Né? A mesma coisa aqui da proteção, que é a retirada e, eu acho mais do que a retirada, a garantia da sustentabilidade dessa retirada, e aqui a gente tem alguns exemplos de políticas que poderiam ser feitas. E, por fim, alguns desafios que nós entendemos dentro da OIT, que temos hoje no Brasil, que é uma ponte até o emprego juvenil, ou seja, você desenvolver estratégias eficientes de transição escola-trabalho. Eu acho que a aprendizagem é um exemplo, mas a gente não precisa se prender somente a ela, existem outras também que a gente pode pensar, né? O ensino técnico, algo aqui, as escolas técnicas, algo que ainda no Brasil a gente está patinando, eu acho que é algo que também possa ser pensado. Fortalecer a aprendizagem, né? Uma escola que eduque e acolha, né? Hoje, muitas vezes, as escolas, elas espantam essas crianças, as crianças não querem mais ir para a escola, né? Tem qualquer chance de faltar aula, querem faltar. Municípios ativos, eu acho que isso aqui é um exemplo claro de um município ativo. A gente precisa fortalecer os municípios para que eles estejam preparados para poder implementar todas as políticas e executar o orçamento, porque muitas vezes o que a gente observa é que às vezes não é nem falta de orçamento, né? A gente andando pelo Brasil, a gente vê aí que às vezes os municípios, ou porque não sabiam, não estão executando o orçamento que é destinado, por exemplo, às ações estratégicas do PET, né? Que não, ou porque tem medo do Tribunal de Contas, ou porque, né? E aí o dinheiro fica parado. Então, a gente precisa ter municípios ativos que possam realmente implementar e estejam capacitados e habilitados para fazer essa implementação dessas políticas. O diálogo social, né, sempre envolver empregadores, trabalhadores, sociedade civil, governo. Eu acho que aqui vocês deram um exemplo muito claro disso. Uma agricultura livre de trabalho infantil. Eu acho que hoje a grande maioria dos nossos adolescentes, das nossas crianças, estão nas zonas urbanas, mas hoje, se você caminhar pelas grandes áreas, aí, pelas grandes cadeias produtivas, quando você vai ver, você encontra a criança trabalhando no campo. E esse é um problema seríssimo. A gente precisa pensar em políticas específicas para essas crianças e para esses adolescentes, para que eles também não migrem, porque também essa concentração no urbano se deve em grande parte, porque grande parte da população rural está migrando para os centros urbanos porque não tem oportunidades no campo. Então, a gente precisa pensar em políticas públicas específicas para essas crianças e esses adolescentes que estão no campo, né? E construindo conhecimento coletivo. Como eu estava falando, sistematizações, você ter base de dados, tomada de decisão baseada em dados, isso é fundamental para que a gente possa tomar medidas e não perca tempo com coisas que no final não vão dar um resultado concreto, né? Então, acho que isso é importantíssimo, porque muitas vezes a gente foca em algo e no final o resultado não vai ser esperado. Então, acho que chegou a hora aqui da gente passar, né, um pouco da intenção para a ação. Eu acho que o Brasil tem total condição de ser um país livre de trabalho infantil e acho que, mais ainda, eu gostaria de poder apresentar isso na OIT, que Presidente Prudente fosse o primeiro município livre de trabalho infantil do Brasil. Acho que isso seria sensacional. Vocês têm total capacidade, a mobilização que vocês têm por aqui, e que eu espero realmente que eu possa acompanhar esse processo e que a gente tenha essa boa notícia em 2025. Obrigada.